Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yohara, sou professora para concursos públicos e hoje vamos falar de uma lei que é bem pequenininha, vocês vão ver, vai dar bem pouquinho aqui o vídeo, mas é de suma importância para quem vai fazer, concursos para a Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. Estamos falando da lei de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, dentro do currículo, como conteúdo transversal do currículo das escolas públicas do DF, do Distrito Federal. É um projeto de lei do deputado Fábio Félix, então coloquei a fotinha dele aqui. E também temos aqui um número da lei que é de 2019. Vamos lá começar a falar um pouquinho desse assunto. Então, é importante a gente já pensar, que essa lei busca a prevenção de violência contra a mulher e busca também almejar a igualdade de gênero dentro do Distrito Federal. Então, é basicamente vou ir, para a origem do problema, que é dentro da escola, na formação de pessoas, formação de cidadãos que vão constituir a nossa sociedade. Então, é ir à escola buscando essa igualdade de gênero e destacando essa igualdade de gênero e também a prevenção da violência contra a mulher e também buscando, formas de conscientizar essas pessoas, esses indivíduos que estão em formação, com relação a temas como estes, Então é logo na escola, a gente já vai para onde se formam esses cidadãos que constituem essa sociedade, Então, vamos aqui observar um pouquinho sobre o que diz essa lei. A lei dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei que destaca, uma lei que passou a existir após uma prática de violência contra a mulher que quase resulta em morte, resultou em lesão corporal grave, E essa lei é de suma importância, porque ela vai trazendo, ela traz, violências contra a mulher que não se era discutida na sociedade. Não estamos falando apenas de violências físicas, mas existem violências morais, violências patrimoniais, violências psicológicas. Então, há uma abrangência em relação à violência, E é bom a gente observar essas conscientizações dentro da escola para já demonstrar ali de forma educativa e de forma a prevenir essa violência dentro dos lares daqui das pessoas do Distrito Federal. Então, vamos lá. A busca aqui é do ensino dessa Lei Maria da Penha como tema transversal. Então, não se busca aqui criar, um componente curricular novo, criar uma disciplina específica, não. O intuito é que essa lei, essas noções básicas, sejam trabalhadas de maneira transversal, ou seja, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, em todas as disciplinas que compõem o currículo do DF, tá? Então, trata-se aqui de uma abordagem transversal do currículo do Distrito Federal. E outra grande importância é que esse ensino é obrigatório, torna-se obrigatório na rede de ensino do Distrito Federal. Então, a lei estabelece a obrigatoriedade da inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, que é essa lei 11.340 de 2006, como conteúdo transversal no currículo das escolas públicas do DF. Isso significa que não é um tema a ser ensinado de maneira isolada, não é uma matéria isolada, mas é sim uma abordagem em diferentes disciplinas e atividades ao longo do ano letivo. Então, a lei vai trazendo essa ideia essa ideia de cronograma mesmo, essa ideia temporal, que é durante todo o ano letivo que esse trabalho é feito, diante de todas as disciplinas que compõem, o currículo da escola do DF. Então, em matemática vai se falar sobre isso, português, artes, história. Então, é um conteúdo transversal e não específico. Vamos aqui? Quais são os objetivos para a promoção das noções básicas da Lei Maria da Penha dentro, como conteúdo, como conteúdo transversal nos ensinos, no currículo de ensino aqui da rede pública do Distrito Federal? Então, busca-se promover o conhecimento, fazer com que toda a comunidade escolar, alunos, professores, profissionais da educação, conheçam a Lei Maria da Penha. Fomentar a reflexão, estimular o debate, a análise crítica sobre a violência contra a mulher. Incentivar a denúncia, explicar a importância de registrar denúncias nos órgãos competentes e abordar as medidas protetivas de urgência que a lei oferece, que a Lei Maria da Penha oferece, Promover a igualdade de gênero. O objetivo principal aqui, de longo prazo, é prevenir e combater a violência contra a mulher, trabalhando pela igualdade de gênero. Então, aqui, o foco está em, primeiro, ensinar
acerca da lei, né, que abrange ele um conhecimento a mais sobre a Lei Maria da Penha, depois prevenir, né, e fazer com que os alunos analisem e pensem essa lei de maneira crítica, de forma a questionar o ambiente onde se vive, questionar a sua sociedade. E também é um estímulo, né, para a denúncia de violência contra a mulher. Não apenas uma violência física, mas uma violência moral, uma violência patrimonial, uma violência psicológica. Então, essa aqui é a importância. Então, agora aqui, como a lei é aplicada, né? A lei daqui é bom a gente fazer essa diferenciação, porque não estamos falando da lei 11.000, da lei lá de 2006, que trata-se da Lei Maria da Penha, né? Estamos falando aqui de uma lei menorzinha, que trata simplesmente das noções de outra lei, do conhecimento de outra lei, que é a Lei Maria da Penha, dentro do sistema de ensino da rede de ensino do Distrito Federal, ok? Então, estamos falando de uma lei que versa sobre a obrigatoriedade de ter a Lei Maria da Penha, com as noções básicas da Lei Maria da Penha, como conteúdo transversal na rede de ensino dessa obrigatoriedade, tá? Então, é dessa lei que estamos falando, não da Lei da Maria da Penha. Então, como essa lei é aplicada? Essa lei é aplicada na formação para profissionais da educação, né? Então, professores, gestores, orientadores e psicólogos que trabalham nas escolas deverão receber um treinamento específico para tratar sobre o tema, para abordar o tema. Lembrando aqui que há um campo amplo, não estou falando somente de professores que estão lá na sala de aula, mas eu estou falando de profissionais da educação de forma ampla, tá? Até psicólogos entram aqui nessa parte. Também trata aqui da programação para a comunidade escolar. Então, serão realizadas atividades ao longo do ano letivo. Aí eu coloquei aqui grifado para a gente lembrar que não é só uma determinada época, né? Se a questão vier falando sobre uma determinada época, não. Estamos falando de um trabalho contínuo, tá? Para todos os alunos, funcionários e familiares. A lei sugere que essas atividades culminem com eventos anuais na semana do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Então, é um trabalho, né, contínuo durante todo o ano letivo e que culmine em atividades específicas lá na lei da semana do Dia Internacional da Mulher, né? Então, vamos aqui para intensificar os debates sobre o tema. Colaboração e parcerias. A lei permite que o poder público colabore com entidades governamentais e não governamentais que atuem na defesa dos direitos das mulheres. Essa parceria visa enriquecer o conteúdo e as atividades, trazendo a experiência de organizações que já trabalham com o combate à violência doméstica. Então, tem essa possibilidade de colaboração aqui, parceria com entidades governamentais e não governamentais. Importante para a nossa lei. Prontinho, não falei que era rápido? Então, já finalizamos aqui a parte. Se vocês forem observar, se vocês forem pesquisar sobre essa lei, é bem tranquilo, eu sugiro a leitura, né? Uma lei bem pequenininha mesmo, né? Que trata desse assunto que é de grande importância, né? E também é importante também conhecer a nossa lei, né? Que dá base para essa lei de 2019, que é a lei de 2006, a Lei Maria da Penha, que trata lá sim, né? A gente tem uma lei bem maior que trata de tipos de violência contra a mulher, crimes, né? Crimes voltados, penas voltadas para crimes com relação à mulher, né? Então, é importante também. Então, vamos lá resolver questões sobre esse tema que é tão simples, né? Tão fácil de observar aqui para a nossa prova, mas que também é de suma importância. Vamos lá. Primeira questão, vou colocar na tela para vocês. Vamos lá. A lei estabelece que o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha será uma disciplina separada, obrigatória no currículo das escolas públicas do DF? Na verdade, não. A gente sabe, né, que esse assunto, noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, é um assunto que deve ser trabalhado de maneira transversal. Então, é dentro de todos os componentes curriculares e não somente como uma disciplina, tá? Então, todos os componentes curriculares devem trabalhar esse assunto de maneira transversal, ok? E não como uma disciplina separada. Por isso, errado para a primeira questão. Aí aqui, né? É um conteúdo transversal, não uma disciplina separada. Apesar de ser obrigatório, né? Não é separado aqui. Questão 2. Um dos objetivos da lei é promover a reflexão crítica entre estudantes e professores sobre a violência contra a mulher? Sim, né? Primeiro ali a gente busca ensinar, né? Conhecer, fazer com que as pessoas, né, a comunidade escolar, conheça mais sobre a Lei Maria da Penha, promover uma reflexão crítica com o intuito de
estudantes, profissionais da escola, comunidade local, comunidade escolar, vão até a sua realidade e comecem a criticar aquele ambiente onde vivem, né? A questionar aquelas relações. E também, claro, essa promoção crítica é possível também conforme os nossos objetivos. Sim, um dos objetivos previstos na lei, no artigo 3º, é fomentar a reflexão entre estudantes, professores e comunidade escolar sobre a violência contra a mulher. A lei não se limita a informar sobre a existência da Lei Maria da Penha. É importante destacar isso, porque o primeiro objetivo trata simplesmente do conhecimento da Lei Maria da Penha, mas não é só isso, né? A lei busca, sim, essa reflexão social. Por isso que ela vai lá na base, né? Lá na formação de cidadãos que vão constituir a nossa sociedade, né? Mas pode ir além, estimulando o pensamento crítico, o debate e a conscientização sobre as causas, consequências e formas de combate a esse tipo de violência. Então, questão 2, certinho. Questão 3. A lei proíbe a participação de entidades não governamentais no processo de execução e colaboração das atividades sobre a Lei Maria da Penha nas escolas? Na verdade, não. A gente viu que parcerias, né, colaboração e parcerias de entidades governamentais e não governamentais será possível sim, e não há aqui uma exclusão, né? A lei permite a participação de entidades governamentais e não governamentais. Vamos aqui à nossa quarta questão. A formação de profissionais da educação sobre o tema é direcionado apenas aos professores que lecionam história e sociologia? Na verdade, não. A gente viu que, na verdade, esse conteúdo é um conteúdo transversal a todas as disciplinas e com relação à formação, né, dos profissionais da educação, a gente viu que é uma formação mais ampla, né? Esses profissionais da educação são professores, gestores e até mesmo psicólogos. Então, errado para a nossa quarta questão. É sobre professores, gestores, orientadores e psicólogos de todos os níveis, tá? Então, questão 5 e última questão de hoje, para a gente finalizar essa lei que é tão simplesinha, mas que pode matar alguma questão de prova. Vamos lá. A lei sugere que as atividades para a comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha podem culminar anualmente na Semana do Dia Internacional da Mulher? Sim, a gente viu que as atividades da lei, as noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, devem acontecer, né? Ao longo do ano letivo, então atividade contínua, mas deve culminar, sim, na semana do Dia Internacional da Mulher, dia 8. Então, sim, questão certa. Vamos observar aqui, ó. A programação ampliada a toda a comunidade escolar pode ser desenvolvida durante o ano letivo, culminando com a realização anual de atividades durante a semana do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para fomentar debates em alusão ao dia e ao tema abordado por essa lei. Olha a importância aí. Então, sim, finalizamos aqui a nossa lei minúscula aqui, né? Mas já é importante, a gente mata aí em 13 minutos um assunto que é relevante, que está presente no nosso edital da Secretaria de Educação do DF. Espero ter ajudado e obrigado, né, por aprendermos juntos. Até uma próxima. Tchau, tchau.